É muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com Fátima Ramos, radiestesista, taróloga e o programa está muito legal, não saia daí. Fátima, que legal você estar aqui. Eu que agradeço. Tivemos juntas, gostei muito. Vamos falar um pouquinho o que é a radiestesia? A radiestesia, ela vem do termo radios, né, que é radiação, e a estesis é a sensibilidade a essas radiações. Né? Então, a gente possui aparelhagens para medir o campo de uma pessoa, né? O campo áurico, o ambiente, uma planta, um animal. Né? A gente pode medir... Tudo tem energia, não é? Tudo tem energia, tem uma aura, né? Tem uma energia que a gente pode ver se está boa, ruim. E com a radiestesia, né? E as técnicas, a gente pode equilibrar essas energias. Quais são os aparelhos para medir a energia? Eu gosto muito, e acho que é um dos principais, né, que é o pêndulo. Ele girando aqui, ele vai entrar em ressonância, né? Aqui no caso, para a direita está positiva a energia. E até com ele a gente pode, por exemplo, eu estou trabalhando com testemunho aqui com uma foto. Eu posso impregnar essa energia aqui positiva para a direita, trazendo energia para essa pessoa, né? Embora essa placa de forma, que é o decágono, ela já equilibra, né? Essa é uma placa chamada decágono. Decágono. Com 10 lados. Tá, e para que serve essa placa? Então, ela equilibra tudo que a gente coloca em cima, seja um nome de alguém, né? Seja uma fotografia, se não é, tiver um nome, põe fotografia, uma situação para desenrolar, né? A gente tem outros gráficos aqui, por exemplo, que esse é o turbilhão. A gente primeiro trabalha a foto aqui, ou o nome, e depois coloca no turbilhão e escreve a lápis sempre, porque é o condutor de energia, para desenvolver o que a pessoa precisa. No caso aí é trabalho, para as coisas começarem a fluírem, né? Então tem várias placas de forma, vários gráficos para atingir esse equilíbrio. Agora eu vi que você trouxe vários, eu posso pegar? Pode. Eu vi que você trouxe vários. Esse aqui, Esse o que é? É o aurímetro, né? Ele é uma... Eu não sei mexer. Então, o aurímetro, ele vai medir, por exemplo, ele vai ver se eu estou, por exemplo, eu vou pensar aqui no meu laríngeo. Quando ele está aberto, ó, ele abre, né? Ele flui. Quando o meu cardíaco, quando o meu laríngeo está aberto, ele flui. Se, por exemplo, eu tivesse engolido algum sapo, tivesse ruim na comunicação, ele faria o contrário, né? Então, a gente vai medindo todos os chakras da pessoa, o campo áurico, né? Às vezes a gente vai medir a casa também, ver se algum ambiente, se algum canto, algum espaço em particular está negativo. Então você, por exemplo, como você, quando eu fui lá, você fez em mim, você mediu todos os meus chakras, viu quais estavam precisando de energia, quais estavam abertos, e depois, uma vez que você viu todos os chakras, quais estão precisando de energia, aí depois que viu se está aberto ou está fechado, os chakras que precisam de energia, como que você energiza? Então, eu uso bastante, que é o que eu mais uso, esse bastão de Atlante, né? Que aqui cobre, condutor de energia, tem ametista, tem um cristal. Então, eu vou me conectar com a força, né? Porque tudo é energia. Eu me conectando, né? Estando bem equilibrada, me conectando com essa energia, eu vou mandar essa energia equilibradora para você. Vamos pôr na terceira visão, aqui no frontal, eu posso colocar a cor azul, mentalizando o azul brilhante, fazendo esse movimento, né? Para abrir essa energia. Se algum tiver muito aberto, que nem às vezes a pessoa está com esse muito aberto, é muita ansiedade, pensa muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu já não vou girar para pôr energia, eu já acalmo colocando o azul, né, para entrar em equilíbrio. O que eu mais uso é o bastão de Atlante. Tem esse cromático que a gente coloca a cor aqui, né, e ele mostra. Então, amarelo, quando a pessoa está precisando de mais alegria, motivação, né, o verde para acalmar, o azul para equilibrar. Então, dependendo do que a pessoa precisa. E tudo isso, vamos dizer assim, depende muito da sensibilidade da pessoa, Sim. né? Todas as pessoas têm um grau de sensibilidade, mas conforme na radiestesia a gente vai treinando, né, vai fazendo cada vez mais, a coisa fica bem assim automática, sabe? É uma coisa que eu coloco, já entro nessa ressonância, já sei o que está acontecendo. E isso tudo, me diga uma coisa, qual é a relação
da radiestesia com o tarô. Eu vi que você trouxe as cartas de tarô. Conta pra gente um pouquinho. Então, a princípio, esse tarô, esse é o tarô, esse é o baralho cigano. Esse eu não uso junto com a radiestesia, né? Eu uso o tarô, que é um conjunto, né? Um alfabeto simbólico, né? De figuras aqui. Então, a gente vai abrir uma mandala astrológica, né, como você viu, de todos os setores da vida da pessoa, né, colocando as cartas que representam aquele momento da vida da pessoa, né, no trabalho, financeiro, amor, emocional, realizações, espiritual. Então, a carta ela vai sinalizar como está aquela situação no momento, e a diferença do tarô quântico ou tarô terapêutico é que a gente não vai ser um mero espectador, a gente pode ser coadjuvante. Tem como a gente mudar, né, aquela situação. Não é uma coisa que, olha, tá assim, acabou, né, tá assim e você não pode mudar. Então, no tarô quântico, a gente pode mudar, seja falando, né, o conselho da próxima carta, né, ou mesmo usando aqui a radiestesia, mandando energia para aquela casa ou aquela situação que está presa, que está bloqueada, né? Então, no tarô quântico, a diferença é essa, que a gente pode mandar energia, potencializar e trazendo as realizações que a pessoa precisa. Entendi. Né? Já voltamos a falar. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Muscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. A grande polêmica e o grande dilema dos condomínios hoje é de sair daquele perfil do síndico morador, muitas vezes aquele que já está aposentado, que em tese tem tempo para cuidar do condomínio, e que isso não é necessariamente hoje o maior requisito de eficiência da gestão condominial, porque a legislação tem mudado, é cada vez mais complexo você fazer a gestão condominial, número de unidades, questões de relacionamento, cumprimento da convenção, enfim. E aí tem a alternativa do mercado já há algum tempo da contratação de um síndico remunerado, o famoso síndico profissional. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que a troca pela troca, às vezes, causa mais problemas do que soluções. Não adianta meramente eu falar assim, não queremos mais nenhum síndico aqui do condomínio, porque ninguém tem tempo ou ninguém tem conhecimento suficiente, e vamos contratar alguém que vai ser remunerado. Tome cuidado, porque você tem sempre que fazer a escolha certa, verificar várias candidaturas, vários proponentes à função de síndico, que não é profissão, é um cargo, é uma função. E aí você também tem que verificar a convenção se permite a contratação, se permite que eu pague alguém para exercer uma atividade que é de muita responsabilidade. Não esqueçamos, responsabilidade civil, criminal, previdenciária, tributária, ambiental, enfim. Fora a questão do gerenciamento de pessoas, do gerenciamento de conflitos do dia a dia, a forma que vai ser feito o contrato, como vai se estabelecer a relação dentro do condomínio a partir desse momento. Então tome cuidado, procure sempre ter mais de uma opção, mas antes de mais nada, cumpra a vossa convenção condominial. Tenha conhecimento dela e faça com que ela seja cumprida. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Fátima Ramos sobre radiestesia e tarô quântico.
Nós estamos falando, fala um pouquinho mais do tarô quântico. Então, o tarô quântico, ele, com essa simbologia, né, que ele tem, são os arquétipos que vai falar da pessoa, da situação, personalidade. Sim, a gente vai dispor nessa mandala astrológica, né, e vai dizer como está a pessoa em cada área da vida dela. Por exemplo, às vezes sai aí um enforcado ou pendurado, né, que é uma carta negativa de suspensão, sai na casa 2 do dinheiro. Então a gente já sabe que naquele momento a pessoa está se sentindo sacrificada, não vendo uma saída para a parte financeira dela, né? Então a diferença do tarô quântico para esse, no caso, que é o baralho cigano, né, que é a cartomancia que a gente fala, esse ele mostra o que está acontecendo e como a gente pode mudar através da radiestesia, né, ou mesmo os conselhos das outras cartas. É diferente a cartomancia do tarô quântico? É muito diferente. Essa mostra mais uma consulta mais terapêutica, que a gente consegue mudar com a radiestesia. E a pessoa que tira a carta, né? É a pessoa que escolhe. Porque eu lembro que eu fui lá e você pedia para eu tirar, cortar 3 vezes, né? E aí, como a pessoa que tira é a energia da pessoa, não é isso? Por isso que eu gosto de antes fazer aquela equilíbrio dos chakras, porque às vezes tem alguma coisa muito em desarmonia que atrapalha até na hora da consulta. Então a gente fazendo aquele equilíbrio, né, dos chakras e mudando a situação, a própria pessoa se concentrando, o jogo ele sai mais fluido. Esse já é o baralho cigano, né, que ele é aquela coisa bem mais intuitiva, né? A gente precisa estudar os símbolos, claro, né? Tanto é que eu dou curso, mas esse baralho cigano ele é muito mais intuitivo, né? Não precisa ser médium para abrir ele, né? Para jogar esse baralho. Mas conforme a gente vai jogando, né? A gente vai tendo muito mais intuição e certeza da situação que sai no momento para a pessoa. Mas você acha assim que depois, vamos supor, sai uma determinada situação no tarô quântico? Sim. Aí é uma situação que não é favorável. Isso pode ser mudado com a radiestesia? Pode, com certeza. Uma, porque a gente vê a origem disso, porque tudo que acontece na nossa vida é gerado pelos nossos próprios pensamentos, crenças, né? Então a gente consegue, com outro arcano, colocando outra lâmina, né, outro arcano, e amplificando aquela energia com os instrumentos da radiestesia, né? Então a gente não está fadado aquele destino com o tarô quântico. A gente vê saídas, a gente vê qual a melhor forma de agir para mudar aquilo, né? Diferente desse daqui, que é uma coisa que já aparece assim, a tendência para os 3 meses, nesses setores todos que a gente falou, né? Trabalho, amor, carreira. Quanto tempo leva, por exemplo, você faz uma leitura da radiestesia com o tarô quântico? Quanto tempo dura essa leitura? Uma hora a gente consegue fazer tudo, né? Equilibrar, primeiro medir, né? Aferir energia, equilibrar, depois abrir a mandala com o tarô quântico. Aí a pessoa faz as perguntas que geralmente eu respondo com o cigano, acabo misturando. Mas em uma hora a gente consegue fazer essa análise. Não sei, mas por exemplo, você fez essa leitura, vamos dizer assim, a validade disso, eu quero dizer. Então, eu vejo geralmente para os 3 próximos meses. Porque eu acredito que se a gente vê muito mais para frente, já fica um pouco sem sentido. Porque eu acredito assim que o que está próximo da gente nos 3 próximos meses foi efeito do nosso livre-arbítrio. É como se isso já estivesse vibrando, né, esses acontecimentos, perante o que a gente fez ou está fazendo. Né? Então, assim, uma leitura a partir dos 3 meses fica um pouco vaga, não é aquela certeza, né? Embora tem gente que não quer saber, perguntar, eu quero saber se vou casar o ano que vem. Aí a gente joga, mas assim, não é aquela certeza que eu tenho pegando só para esses 3 meses. É bem diferente, é bem mais... A certeza que eu tenho dos 3 próximos meses é bem mais forte. Você acha que as cartas de tarô quântico não erram? Olha, para mim não erram. Porque às vezes até, o que a gente costuma falar, o tarô não erra. O que a gente pode, às vezes, ter é um erro de interpretação. Né? Porque aquele símbolo que você tirou, escolhendo, né, com a sua mão, usando o teu inconsciente, ela é exatamente aquilo que você está precisando escutar, ouvir naquele momento. Né? Ela reflete o teu inconsciente, o teu interior. É porque você falou em arquétipos, ou seja, é o teu inconsciente. Mas é o teu inconsciente ou é o teu desejo? É o teu inconsciente? É o inconsciente, que a gente não vê a carta. Agora, desejo, existe também gente que tira e dá aquilo porque ela está desejando muito, né? Mas não tiro só uma carta, a gente coloca várias, né? Para confirmação também, né? Para confirmação e saber se realmente aquilo é possível
ou não é só uma utopia da pessoa, né? Que quando sai uma carta negativa naquela casa, a gente vê que vai ter dificuldade e que ela vai precisar tomar uma atitude diferente para ter essa mudança, né? Então, muitas vezes, o que ela deseja não sai, né? Não... Aí é complicado, né? E aí você me falou qual é a diferença entre esse, como é que você chamou esse, como é que você chamou esse? Esse é o bastão de Atlante, esse é o bastão cromático. Esse a gente coloca cores, aqui são lâminas, né, de celofane que reflete a cor aqui. Então, vamos supor, se você está precisando bastante de calma. Então, eu coloco a lâmina azul e vou equilibrando, né, com o azul, geralmente no cardíaco, é uma cromoterapia, na verdade. Aqui é uma cromoterapia, que eu uso também, muitas vezes, na consulta, né, ou até o ambiente. No ambiente, se a gente vê que tem algum desequilíbrio, ou está precisando de calma, ou cura, né, ou até um pouco mais de motivação, a gente troca a lâmina, coloca uma para dar motivação e faz, né, no ambiente. E aí o bastão de Atlante... Então, esse ele já põe a nossa energia, né? Como aqui é um condutor de energia e eu me conecto, aqui a ametista é como se fosse para me proteger, né, das energias que eu vou estar tratando, e aqui a gente canaliza e ele coloca aquela energia, né? E eu até às vezes consigo ver, dependendo da pessoa, porque essa interatividade tem muita... É meio particular, tem pessoas que eu vejo muita coisa, que eu sinto muita coisa, que tem aquela afinidade, e tem outras pessoas que sabe, que é só... Eu não vejo nada, eu vou só jogando o que a pessoa precisa, né? Às vezes um dourado, um branco brilhante para limpar, o verde limão, que eu gosto muito também é como se fosse um Ajax para limpar toda a situação, né? Toda a aura. Entendi. E a gente vai acumulando muita coisa, né? Com certeza. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, falando um pouquinho sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Ana Carolina, da Vila Matias, em Santos, está com uma dúvida sobre aparelho extrabucais. Por que algumas pessoas precisam usar? Aparelho extrabucal é aquele aparelho que fica mais ou menos de orelha a orelha, né? Esse aparelho, geralmente o uso dele é em criança e adolescente, porque a finalidade principal dele é ortopédica. Ortopédica é quando faz o movimento do esqueleto e não o movimento dentário, tá? Adulto só faz movimento dentário, só movimento ortodôntico. Criança e adolescente tem como a gente mover essa parte esqueletal, porque não está completamente solidificada, tá? É aquele paciente que é bicudinho, que tem a maxila, o osso da maxila, que é esse osso superior, projetado para frente em relação à mandíbula que está para trás. É usado esse tipo de aparelho para levar essa maxila para trás, tá? Já em pacientes adultos também pode ser usado, só que com outra finalidade e um uso mais restrito, que é para levar os dentes posteriores, superiores, molares superiores para trás, tá? É um aparelho que hoje em dia a gente só usa, só é indicado para usar na parte, quando a pessoa estiver em casa, quando a criança estiver em casa, o adolescente estiver em casa, mais na parte noturna, tá? De mais ou menos mais 10 horas. Não é mais o dia inteiro como era antigamente, mesmo porque hoje em dia as crianças, os adolescentes, eles não usam, se for assim, de jeito nenhum. Espero ter esclarecido sua dúvida, Ana Carolina. E quem tiver dúvida, por favor, entre em contato no meu e-mail, que o próximo programa estarei esclarecendo. Até lá. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Já estamos de volta, conversando com Fátima Ramos, mas antes, confira uma dica do designer Eloy Oliveira.
Eloy, a dica de hoje? Bom, dica de hoje é persiana, mas com um detalhe que seria um chale, que traz uma modernidade, né, com um tecido e um varão mais arrojado. O bacana disso é que a gente está falando de um ilhós, então a gente está falando de modernidade, né, mas ao mesmo tempo a gente não está esquecendo do espaço aconchegante, né, que é o tecido formando um acabamento ao lado da persiana, mas num efeito moderno, num efeito wave, que é o que o varão nesse formato de ilhós consegue dar. A persiana não é uma blackout, mas ela consegue te trazer privacidade. A privacidade ajuda nessa questão de que eu tenho luminosidade dentro da minha casa, mas eu estou com privacidade. Então, o meu vizinho não me vê, né? Então, eu não preciso realmente de uma blackout, até porque as janelas de quarto, elas fecham, elas têm o sistema de fechamento externo. Então, você vai conseguir escurecer esse ambiente, né? Mas eu também tenho a luminosidade quando necessário, quando preciso, né? E isso é importante também. E tudo isso numa forma moderna, sofisticada, atual, mas não perdendo o aconchego, né, e esse todo charme que só uma persiana não conseguiria dar. É muito legal essa dica. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Fátima, a gente precisa acreditar no tarô para dar certo? Não. É como se fosse uma vibração, né, da tua energia naquele momento, que você tira com o teu inconsciente. Então, mostra ali aquelas figuras, né, aquele alfabeto, que eu vou ser uma tradutora, vou te passar aquilo, né, o que está acontecendo ali. Então, assim, não acreditando ou não acreditando, aquilo vai mostrar de qualquer maneira, pela figura, né, pelo símbolo. Eu noto que quando as pessoas acreditam mais, que elas têm a certeza, ou já me conhecem, né, ou foi uma indicação, e tem certeza que não é um charlatanismo, porque ainda isso é muito, né, confundido, algumas vezes é muito confundido. Então a pessoa se abre mais, ela tira ela se abre mais para consulta e isso flui muito mais. Quando eu vejo que a pessoa é receptiva, isso flui muito mais. Agora, qualquer pessoa pode aprender as técnicas e fazer a leitura? Sim, com certeza. O tarô, ele é uma junção dos métodos, né, o tarô quântico, do significado de cada lâmina, né, e tem os métodos que a gente joga para saber como está esse momento, como pode mudar esse momento, na parte amorosa, trabalho, né, em todos os âmbitos da vida. Então, não tem... qualquer tarô a gente pode usar para isso, né? O que eu vejo é que esse tarô, ele é bem mais da simbologia, do estudo. Esse daqui também tem estudo, mas vai desenvolvendo muito mais assim a intuição. Qualquer pessoa pode sim aprender, porque como eu te falei, é um estudo, é uma técnica, a gente usa métodos, mas conforme o tempo a gente vai entrando muito mais rápido naquela frequência da pessoa, então tem mais segurança, tem mais autoconfiança de falar para a pessoa. Entendi. Agora, e o futuro? A gente pode prever o futuro com o tarô quântico? Pode. O futuro que a gente, como eu te falei, dentro dos 3 meses, a gente pode prever de acordo com o que a pessoa está fazendo agora. O que ela está fazendo agora vai refletir nos próximos 3 meses. Então, a gente pode mudar falando para ela tomar um outro rumo, fazer a coisa de uma outra forma, né, dando um conselho, ou mesmo trabalhando na parte da radiônica, dos cristais. Né? Então, a gente pode mudar. Lógico que não tudo, porque tem coisa que já está programada, mas eu acredito muito no livre-arbítrio. Porque isso existe, né? Outra pergunta, assim, se a gente pode fazer qualquer pergunta para o tarô? Pode. Às vezes a gente fica meio saia justa, né? Porque a pessoa faz umas perguntas que é meio fora de propósito. Mas, assim, se a pessoa está ali, ela está perguntando aquilo, a gente vai ter que se virar nos 30 e ver na carta. E pode, sim, qualquer tipo de pergunta. Porque às vezes são perguntas que você não imagina. Bom, mas é importante saber tudo isso, né? E uma última pergunta, assim, se o ato de abrir o tarô se está ligado a alguma religião? Não tem assim nada de religião. O que a gente tem que estar é sempre muito bem equilibrado e bem com a gente mesmo. Porque se a gente está passando um problema grave, né, alguma coisa que nos desequilibra, então a gente não vai ter toda aquela força para ajudar, para abrir, né, para orientar a pessoa. Mas a pessoa também tem que ter muita intuição, não tem, Fátima? Para fazer a leitura. É que vai desenvolvendo com o tempo, mas mesmo quem seja cético, mesmo quem seja
sabe, não acreditar em nada, ela vai se guiar pela simbologia, não é necessariamente ligado a nada. O que eu sempre sinto, e eu trabalho com isso, é a energia, me centrando, sabe, me equilibrando, sempre. Mas não é ligado assim, não, a religião nenhuma específica. Religião. Não. Dica final para o nosso telespectador, onde é que você está? Então, atendo na Escola Santista de Astrologia, né, dos cursos, inclusive vou dar de tarô, de radiestesia, os dois juntos, né, e eu atendo lá. Aí é só dar uma ligadinha para a escola, marcar horário. Que aí vai ter 3284-9714. Isso. Né, fala lá com a Jaqueline e aí vai ter todas as informações. Sim. Muito legal falar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom. E você, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Arte de Viver Vídeos, que tem já muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.